Olá, sou o Zé, sou oposto da Académica de Espinho e tenho 28 anos. Eu inicialmente jogava futebol, lá em Esmoriz, na zona onde eu vivo. Era muito fácil escolher o futebol ou o voleibol, porque a distância para o campo de futebol ou de voleibol é igual. Mas tive algumas chatices no futebol e a minha irmã na altura ainda jogava voleibol, então como o pavilhão também era muito perto, decidi ir para o voleibol. Fiz a minha formação toda nos Esmoriz até que saí há 3 anos atrás, se não me engano, para a Académica de Espinho. E nunca mais voltei aos Esmoriz até lá. Não foi difícil, mas também não foi fácil. Tínhamos um grupo que tinha a sua gente mais velha, mas também tinha os mais novos, ou seja, foi fácil de integrar, apesar que a mentalidade é totalmente diferente da formação e foi preciso crescer bastante. Na verdade, já tinha recebido propostas para sair antes, mas um bocadinho por pedido dos meus pais, eles disseram sempre para ficar, mas chegou uma altura em que achei que tinha que sair para crescer e na altura o Miguel tinha falado comigo, então aceitei ir para a Académica de Espinho. Gostei bastante, espero voltar a ir para fora quando eu terminar esta época. Agora tenho que esperar um bocado para receber as propostas. Não, mas foi uma experiência boa, estive a viver com um espanhol, dividimos casa. É diferente porque no campeonato português toda a gente se conhece umas às outras e para fora não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia assim bem era o Bruno Cunha, que eu estava a jogar também em Espanha. E deu para... Se eu achei que ir para a Académica foi um momento de crescimento e para a Espanha foi muito mais, porque o campeonato é muito mais equilibrado, é preciso trabalhar muito mais porque as equipas são mesmo profissionais, ou seja, foi uma experiência muito boa e espero voltar a repetir. Voltei por motivos pessoais, achei que precisava de voltar um ano para ajudar a minha família e agora que as coisas já estão mais estáveis, tentar voltar a ir lá para fora. Foi um ano atípico, porque foi no ano quando regressamos do Covid, ou seja, pavilhões vazios, só um gato espingado de gente do pavilhão que podiam estar, porque faziam parte do pavilhão. Mas foi uma boa experiência ao mesmo tempo, porque tínhamos uma equipa que era jovem, apesar que quem não jogava tanto, se calhar, os mais novos estavam no banco, mas tínhamos tudo, tínhamos o Roberto Reis e o Ribeiro que traziam a sua experiência, e depois tínhamos alguns dos mais, assim, a idade mais média, que era eu e o Bruno Santiago, e depois tínhamos os mais novos, que era, por exemplo, o Gonçalo Sousa, que agora está no Sporting, o João Francisco está no Santo Tirso. Havia um mix dentro daquela equipa e acho que o facto de termos um bocadinho de tudo foi uma experiência incrível. Eu pensava que nem sequer ia ser chamado nesse ano, mas acabei por ser. E foi uma experiência boa ao mesmo tempo, porque acabei também por jogar logo no ano em que fui chamado, o que me também abriu portas para depois poder ir lá para fora. Foi uma experiência mesmo incrível, mas nós fomos mais cedo, porque acho que como as Filipinas tinham vindo cá, nós pudemos ir mais cedo, tínhamos um acordo. E o facto de nós estarmos lá
uma semana antes e já ter as coisas todas do Mundial prontas. Sempre que vamos à rua, as pessoas ficavam a olhar para nós, porque normalmente somos diferentes. E depois os pavilhões cheios, era sempre uma experiência. Cada jogo que passava era uma experiência nova. E foi incrível jogar contra os melhores jogadores do mundo. Foi aquele sentimento que tens de aguentar as lágrimas, porque é uma coisa que acho que todos os esportistas querem, que é representar a seleção. E ao mesmo tempo foi, como é que é dizer, satisfatório. Foi a minha primeira Final Four, na verdade, sempre que pelos Moris e antes pela Académica, nós apanhávamos sempre como se costuma dizer os tubarões. Ou seja, nós éramos sempre eliminados, nunca tínhamos a oportunidade de ir. Por isso foi a primeira, foi bom. Eu acredito que nós podíamos ter feito mais. Sempre jogar contra um Sporting ou contra um Benfica, ou mesmo agora contra um Vitória, que foi a equipa que também foi. É sempre difícil porque é aquele jogo que tudo pode acontecer e se uma equipa não estiver à espera, os mais pequeninos podem ir aos maiores, como aconteceu o ano passado, com o Leixões ganhou ao Sporting, por exemplo. Mas foi bastante... acho que deu para nós percebermos que se nós estivermos concentrados do início ao fim e se acharmos que aquele jogo tem que ser para ganhar, nós podemos nos bater com eles. A família está sempre lá para apoiar. Acho que são os primeiros a dar-me a mão e os últimos a abandonar. Os amigos são um tema engraçado, porque temos amigos que nos querem bem, mas a maneira deles nos mostrarem é chamarem-nos nomes, mas sabemos que é na brincadeira. Mas depois temos aqueles que supostamente dizem que são amigos, mas nunca aparecem. Ou seja, é preciso saber gerir quem é que são bem as pessoas. Não, quer dizer, até há pouco tempo descobrimos que sim. Pensávamos que não, pensávamos que a minha irmã tinha sido a primeira, mas o meu pai, a procurar uma coisa lá em casa, encontrou umas fotos do meu avô, do lado paterno, e encontrou umas fotos dele a jogar voleibol. E até a esse dia ninguém sabia que ele tinha jogado voleibol em Angola, porque o meu avô é de Angola, o meu pai também. Então as fotos eram muito antigas, mas infelizmente ele faleceu e nunca pudemos falar sobre ele, com ele sobre isso. Olha, eu gosto muito de estar aqui no sofá. Às vezes estou aqui no sofá, muito porque também é cansativo vir de espinho para aqui, às vezes em carro, às vezes não tenho, às vezes venho de comboio e depois tenho que vir a pé da estação. Gosto muito também de jogar videojogos com os meus amigos. Acho que saímos um bocado fora da realidade e às vezes com o stress do vôlei, dos treinos, tudo da competição, é bom sair e desanuviar um bocadinho. Gostava de ganhar um campeonato, mesmo que não seja cá em Portugal, se for melhor em Portugal, mas sim, gostava de ganhar um campeonato por algum clube. Amizade, porque a partir do voleibol consegui criar bastantes amizades, mesmo com gente que tem 40 anos, com miúdos que têm 17 anos, como tenho um distribuidor na Académica que tem 17 anos e dou-me bastante bem com ele. Acho que também ajuda ele do facto de ele ter vindo dos Moris. Já nos conhecemos há muito tempo, apesar de nunca termos partilhado campo até agora. Uma boa pergunta. Não, tento mostrar-me o mais calmo possível, porque acho que se estiver muito nervoso, as coisas não saem.
Acho que se jogar com um sorriso, com calma, concentrado, as coisas saem melhor. Até aqueles pormenores que nós dizemos que é sorte, acabam por acontecer nesses momentos do que quando estamos com nervosismo.